Agora chegou a hora do grande debate. O presidente Jair Bolsonaro cogita decretar retorno ao trabalho. Continua a divergência entre a forma que pensa o presidente e os governadores. Um decreto pela retomada do trabalho hoje, o que representaria isso? Então a gente vai falar sobre isso neste momento aqui no grande debate. Pode rodar a vinheta. Muito bem, nós temos hoje a Renata Barreto, economista, como convidada para participar aqui do grande debate, e também o advogado Dr. Tiago Anastácio, são os nossos convidados para a gente poder começar este grande debate. Renata, eu começo com você. Você seria a favor de um decreto pela retomada do trabalho no país? Bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Bom, na verdade, eu não sou nem contra nem a favor, porque, na minha opinião, isso é uma discussão inócua, dado que ainda é um decreto hipotético, a gente não sabe qual é o teor dele. E, segundo o Marco Aurélio, que já fez uma decisão ainda monocrática, essa competência é dos estados. Então, se o presidente Jair Bolsonaro resolvesse colocar um decreto que, de qualquer maneira, mesmo que tivesse um teor menos ou mais abrangente, talvez ele estaria se excedendo em cima de uma decisão que já foi colocada pelo STF. Então, eu não tenho uma posição a favor ou contra, apesar de que, do ponto de vista liberal clássico, um decreto vindo de cima do governo é algo que eu me colocaria contra. Mas a gente não tem um teor correto disso para se posicionar. Tiago? Bom dia, Gotini. Bom dia, Renata. Espero que vocês estejam bem. Gostaria de iniciar hoje mandando um beijo, Gotini, para a doutora Gisele, que está com febre, está com dor de garganta, está em casa. Gisele, espero que você esteja bem, junto com seus familiares. Eu concordo plenamente com a Renata. Definitivamente um decreto que não existe ainda não pode ser discutido. Gostaria de pontuar e salutar a posição da Renata em razão de uma coisa muito simples. O decreto, ele fundamentalmente não pode ser estabelecido pelo presidente da República num caso como esse, porque a competência é concorrente com os estados. Os estados, mais do que a questão do liberal ou não liberal, os estados têm a competência concorrente. Isso significa o quê? Os estados e também os municípios podem, assim como pode a União, trabalhar essa coisa da saúde, fundamentalmente da saúde, hoje ligada ao debate do trabalho. Então, concordo plenamente com a Renata, e o decreto, além de tudo e muito mais importante, ele não serve para isso. O decreto serve para regulamentar leis que dependam de regulamentação. E ele não poderia subir. O decreto é do mais baixo nível da hierarquia das leis. Primeiro, nós temos a Constituição Federal, abaixo nós temos as emendas, depois nós temos e as medidas provisórias, temos as leis federais e abaixo o decreto presidencial. Então, o decreto presidencial não pode nunca ir contra a lei, e ainda mais num caso como esse. A fala do presidente dizendo que poderia apresentar um decreto, sem dúvida, mexeu com a política brasileira nas últimas horas. A esquerda se uniu. Inclusive, pela primeira vez desde a eleição, Haddad e Ciro Gomes, juntos com outros nomes da esquerda, apresentando críticas ao presidente, chegaram até a recomendar que ele deixe o poder. Como é que vocês avaliam essa postura da oposição neste momento, Renata? Bom, a oposição vai fazer o papel de oposição, que é o correto, de estar se opondo ao presidente. Obviamente que eles tentam, de uma certa maneira, desestabilizar o governo com essas investidas em relação a impeachment que não existe, com um tema que não existe, tentando imputar nele um dolo específico que não existe. E isso faz parte como eu falei, é uma questão da oposição. É muito natural que eles se unam nesse momento para fazer esse proselitismo num momento que a gente precisava falar de soluções. Doutor? A Renata tem razão sob um certo ponto de vista e principalmente dentro de um recorte. A oposição está sim fazendo o papel de oposição, parece que ela se organizou nesse momento no Brasil. Agora, não é sem nenhum fato. O presidente Bolsonaro ataca, vilipendia a imprensa, o direito de liberdade de informação, não a partir de atos do governo, mas atos próprios. Isso fere a dignidade do cargo. Ele já falou do furo de uma jornalista que gostaria de dá-lo, que queria dá-lo, o furo.
Isso viola a dignidade do cargo. Quando o presidente da República vai contra as orientações das organizações mundiais de combate, a questão da saúde, tudo isso, ele está indo contra direitos e garantias individuais. Fatos existem. A questão do impeachment, nós sabemos. O impeachment nada mais é, hoje no Brasil, do que um instrumento quase que parlamentarista. Por que eu digo isso? É simples. Quando o presidente não tem mais legitimidade, nós usamos o impeachment. Isso é um equívoco legal, mas é isso que está estabelecido no Brasil desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu discordo. Quando houver uma maior instabilidade, se houver, espero que não ocorra, será sim usado o instrumento de impeachment. E hoje, o Supremo Tribunal, como a programação da CNN já colocava antes de nós entrarmos no ar, o Supremo Tribunal Federal já deu um recado. A lei está sendo analisada por aqueles que devem analisá-la. Então, a situação hoje do presidente, principalmente com essa reunião entre Mandetta, Guedes e Moro, que estão indo para a questão técnica de resguardo da saúde da população, aparentemente isolando o presidente da República em suas posições pessoais, é sim um motivo, não para agora. Não acho que seja um momento de um impeachment, não acho que devemos ter esse tipo de instabilidade. Mas já temos sim fatos. Fatos que inclusive vão entrando, vão sendo reunidos para um dia, sim, ser usado contra o presidente Bolsonaro. Renata, você não concorda? Eu discordo primeiro em relação à questão da OMS e de toda o jeito que eles falam a respeito da cooperação entre os países e o que deve ser feito em relação às políticas de saúde, né? Primeiro que, de qualquer forma, a soberania do país é uma cláusula pétrea, então a gente não pode colocar o Brasil abaixo da OMS. A OMS faz um acordo de cooperação entre os países e o Brasil pode ou não seguir essa recomendação. Isso não significa que a falta de cooperação ou o não seguimento daquela cláusula ou daquele segmento implique que o presidente faça... Mas, Renata, desculpe, não é uma questão de soberania, é uma questão de saúde e de orientação, sem dúvida nenhuma. Não, mas constitucionalmente falando, a OMS ela não manda no Brasil, né? A soberania do Brasil, ela é soberana. Renata, evidentemente que não manda no Brasil. É claro que não manda, nós somos um país soberano e que continuemos, inclusive, democráticos. Né? Creio que você é uma liberal que é economista e liberal. Evidentemente, você acredita nisso como eu acredito nisso também. Devemos ser democráticos e soberanos. Mas não é uma questão territorial. Nós temos um problema pandêmico. A característica da pandemia é que ela iguala o mundo, ela se espalhou pelo mundo. Então, as orientações são técnicas nesse aspecto. Mas você até concorda? as próprias orientações da OMS e os que a gente tem de dados científicos e cientistas de primeira linha discordando, não existe um consenso, né? Então, a gente pode concordar que existem posturas do presidente que não são as mais desejáveis e cada um tem uma posição a respeito disso. Isso é uma coisa muito diferente do que dizer que ele deveria ou que se juntem fatos para que ele seja afastado no futuro. Na minha opinião, isso não se configura no momento. Agora, você tinha falado a respeito de a gente fazer um impeachment, que isso, como que foi a palavra que você usou? Que ela não é necessariamente política? Como é que foi a palavra que você usou? O impeachment não é necessariamente jurídico. Ele é um instrumento hoje muito político, porque a nossa Constituição, ela é formatada, ela parece muito. O professor Miguel Reale, que inclusive pediu o impeachment da Dilma Rousseff, ele, como era assessor do Ulisses Guimarães, ele disse o seguinte: a nossa Constituição ela foi sendo formatada para nós termos um parlamentarismo. E aí depois concluiu-se pelo presidencialismo. Então, em momentos de grande crise de legitimidade política, o impeachment tem sido usado para o quê? Para se corrigir essa quebra de legitimidade. E a legitimidade aparece exatamente quando? Quando nós temos os conflitos entre as instituições, entre os poderes, quando um poder não conversa com o outro, era o caso da presidente Dilma Rousseff, ou pelo menos do que se acusava ela. Ela não foi afastada por isso, né, Tiago? Ela foi afastada por um correto crime de responsabilidade cometido. Então, eu acho que o impeachment ele não pode ser utilizado apenas como instrumento político. Logicamente que o apoio político, o apoio da população é bastante fundamental na hora de se colocar um impeachment e ver se ele realmente vai para frente, porque basicamente os representantes da
da população, que seria o Congresso, vão fazer aquilo que ouvem o povo, se eles estiverem ouvindo o povo. Isso foi o que aconteceu com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela realmente cometeu um crime de responsabilidade, isso foi colocado da maneira correta, as provas foram apresentadas e, ouvindo o povo, o Congresso votou para que a ex-presidente fosse afastada. Renata, agora, você nesse como caso, economista... só para terminar, perdão. desculpa, nesse caso especificamente, a gente está falando de figuras de linguagem, de problemas de comunicação que eu concordo que o presidente Bolsonaro tem. Isso não tem ainda, pelo menos no meu ponto de vista, pelo que eu tenho consultado com os especialistas da área, eu não sou advogada, não sou dessa área, não se aplica porque não existe um dolo específico no momento. Não existe esse pedido agora, essa queixa-crime que foi colocada agora, que o ministro Marco Aurélio passou à PGR, por exemplo. Não existe um dolo específico, uma intenção comprovada em relação à transmissão do vírus, etc. Então, obviamente que a oposição se aproveita disso num momento de fragilidade da população por conta de uma pandemia, num momento de incerteza, de instabilidade, para causar essa instabilidade política que, obviamente, os beneficia. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque o impeachment ser utilizado como uma maneira apenas política traz uma insegurança jurídica muito, muito grande. A gente usar impeachment o tempo todo como se fosse simplesmente tirar um presidente e colocar outro, quando a Dilma foi afastada, como eu falei antes, houve motivos muito fortes e muito graves e, além do crime de responsabilidade fiscal, ela foi responsável, junto com sua equipe econômica, por nos colocar na pior crise desde os anos 1930 e, por isso, a população apoiou massivamente o impeachment. Agora a gente está numa situação diferente. Então, eu repito, o presidente Jair Bolsonaro, de fato, tem algumas declarações que eu não concordo, problemas de comunicação, problemas até de postura. Isso não tem a ver necessariamente com uma possibilidade de impeachment e causar uma instabilidade ainda maior do que a gente já vive. Doutor, seria um oportunismo político, doutor Tiago Anastácio? A política dos políticos, ela é fundamentalmente e sempre oportunista. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu concordo com a Renata. A Renata é uma economista liberal, é uma estudiosa do assunto. Eu, por exemplo, não seria capaz de discutir com ela economia, evidentemente. Ela consultou advogados, os advogados estão corretos, porque nós temos uma questão, e aqui para simplificar para o telespectador. O que acontece? Temos sempre uma questão política para o pedido do impeachment. A desculpa é jurídica. Ele nasce fundamentalmente da legitimidade. Não é o que a lei diz, mas é o que a gente vê na prática. O grande ponto aqui é o seguinte, e é fundamental. O presidente Jair Bolsonaro, ele não quis passar a doença para alguém. E aí é o equívoco da assessoria da Renata, é uma questão técnica e é exatamente da minha área. O dolo não significa atacar diretamente, ter a intenção direta de fazer. Ele tem uma outra modalidade, que é o assumir o risco. Agir assumindo o risco. E esse é o ponto, inclusive, de tipos penais, ou seja, de crimes que estão no Código Penal. Como, por exemplo, a exposição de pessoas propositadamente ou assumindo o risco de fazê-lo ao contágio de moléstia grave. Então, nós temos questões técnicas do direito, ou seja, existe sim a possibilidade de uma análise, e aí eu não sei se eu concordaria com ela ou não, com essa análise do direito, em que sim, o presidente Bolsonaro assumiu o risco de contagiar pessoas? Aparentemente sim. Eu não li a queixa-crime, o ministro Marco Aurélio, e aí é uma posição minha, ele tem o costume de, quase em todos os processos, pedir a opinião da Procuradoria-Geral da República. Mas também pode ser uma sinalização. Não fica claro. O ministro Marco Aurélio, embora fale até um pouco além do que o Código dos Juízes, a lei orgânica da Magistratura Nacional, permite, o ministro Marco Aurélio é um homem muito dos rituais. Eu já vi diversas vezes, em casos meus, o ministro Marco Aurélio, antes de decidir uma liminar ou não, pedir a opinião da Procuradoria da República. Doutor Tiago, antes de eu passar para o próximo tópico, eu vou passar a palavra para Renata Barreto pelo seguinte, o doutor fez uma citação nominal a ela, deixar ela responder aqui, por favor. Gotini, em relação à minha assessoria,
Não, assim, dado daquilo que eu estudei e o que eu consegui encontrar com as pessoas que me aconselham, eu entendo que não existe esse dolo específico, não existe prova de intenção, não existe a questão da moléstia, tudo isso que me foi explicado. Mas eu não quero nem entrar no campo jurídico, porque não é o meu campo. Eu entendo dessa maneira e eu acho que isso pode ser discutido de uma maneira absolutamente democrática com as pessoas que estão pensando de outra maneira. Sem dúvida. Ok. Vamos para o próximo tópico. O presidente da República acredita no retorno ao trabalho, porque para ele esses números não são reais, esses números sobre o coronavírus. O presidente Bolsonaro chegou a dizer em uma entrevista a uma emissora de TV ontem à noite que os números do coronavírus são inflados nos estados para prejudicá-lo, aumentando ainda mais a temperatura na relação entre governo federal e estados. Como que ele comprovou esses números? Em quem confiar? Isso não causa ainda mais confusão nas pessoas? Começo com você agora, doutor Tiago. Então, Gotini, o grande problema é nós falarmos sobre a imaginação dos outros. Eu realmente não sei de onde o presidente da República tira isso. Ele gera cada vez mais instabilidade, afirmando que os números são inflados para atacá-lo. Nós temos uma pandemia mundial, mais de 11 mil mortos na Itália, mais de 8 mil mortos na Espanha, os Estados Unidos em quarentena, as bolsas de valores. No dia 12 de março, eu ouvi que a Bolsa de Valores de Chicago seria fechada. Ou seja, de onde que o presidente da República tira esses números? De onde o presidente da República tira essas perseguições? De onde o presidente da República tira essas ideias de tirar espaço da imprensa para apoiadores fazerem perguntas para ele? Eu não entendo o que está acontecendo. Não me parece a postura de um presidente da República. E aqui não me importa se um progressista, se um conservador, se um liberal ou não. Eu não entendo o que ele fala, não entendo o que ele faz, porque eu não entendo se é possível que alguém seja capaz de explicar isso. Quem inflou o número? Isso é uma acusação muito grave. Nós estamos, sim, só por essas atitudes, beirando a violação à dignidade do cargo. Nessas situações, nós estamos, sim, dentro de um risco muito grave do presidente da República estar, a partir dos seus atos, colocando em risco a saúde das pessoas. Eu não sei de onde ele tira isso. Me parece que ele vê fantasmas persecutórios, ele vê isso em ministros, ele vê isso na imprensa, ele ataca a imprensa, eu não entendo o motivo desses ataques. É óbvio que as imprensas, porque a imprensa é plural, ela tem as suas linhas, ela tem as suas linhas editoriais, é claro que tem. Veja o exemplo americano. Mas de onde e o porquê desses ataques, só porque não se concorda com um ou outro ato? Tiago. Gente, nós precisamos ter um mínimo de respeito à ideia contrária. Deixa eu passar a palavra para a Renata, você já retoma o seu raciocínio. Por favor, Renata. Bom, eu concordo e discordo da fala dele, porque eu concordo na questão de postura e de que ele não tem provas para fazer uma acusação grave, e é muito importante que se tenha provas, que se tenha realmente algo mais embasado para fazer esse tipo de declaração. Porém, eu também... A parte que eu discordo, é uma pequena parte na realidade, que é em relação a da onde que ele tira essa perseguição. Não que ela seja totalmente justificada de todos os lados, mas da imprensa eu consigo entender sim, porque ele já foi bastante perseguido, muitas coisas distorcidas e etc. O que não dá liberdade para ele, ou não deveria ser justificativa para que ele fizesse acusações sem provas, que isso fique muito claro. Mas que eu consigo ver que existe sim uma perseguição, existe uma má vontade muitas vezes da mídia de forma geral, da mídia tradicional. Até por isso que ele foi eleito principalmente por estar muito presente nas redes sociais. E hoje as redes sociais, eu sei porque eu faço parte ativamente dela, fazem uma diferença muito grande. Boa parte das coisas que saem na mídia hoje tem que ser reexplicadas de novo pelos influenciadores, pelas pessoas, o que de novo não é justificativa para que ele faça esse tipo de acusação. Mas se Renata, eu entendo. Me deixa te fazer uma pergunta, Renata. Você acha que precisa ser explicado porque ele não sabe explicar ou porque a imprensa passa propositadamente uma má informação? As duas coisas. Uma das grandes críticas que eu tenho a esse governo é a questão da comunicação. Acho que eles são ruins de se comunicar, isso a partir
do próprio presidente Jair Bolsonaro. Acho que a comunicação, o próprio pronunciamento que ele fez, que gerou toda essa polêmica, etc., eu acho que se tivesse sido falado de uma forma diferente, ele poderia ter falado as mesmas coisas de formas diferentes. Até porque, de forma diferente. Até porque, voltando aqui num assunto rapidamente, a questão do isolamento, do confinamento total ou vertical, é uma discussão bastante pertinente. O próprio diretor da OMS falou ontem, e numa coletiva hoje, Bolsonaro falou sobre essa declaração, que é algo que está preocupando, justamente porque os países mais pobres não têm condições de manter esse confinamento por muito tempo. Existem estudos de um lado, estudos de outro, pessoas conflitando o tempo todo. Então, falar sobre isso abertamente, de uma maneira segura e firme, seria o propósito de um chefe de Estado, e eu concordo que ele falhou nisso, nesse pronunciamento. Porém, a mídia sim distorce e faz muita desinformação. E eu posso dar diversos exemplos aqui, como, por exemplo, uma questão que aconteceu recentemente com o medicamento hidroxicloroquina, que tem sido divulgado pelo presidente Trump, tem sido divulgado pelo presidente Bolsonaro, e várias mídias tradicionais divulgaram a morte de uma pessoa nos Estados Unidos, por exemplo, por uso da hidroxicloroquina, dizendo que esse era um medicamento que estava sendo não manipulado nem indicado, mas que estava sendo verificado pelos presidentes Trump e Bolsonaro. E a notícia foi de que essa pessoa morreu, a estampa dessa notícia eram comprimidos, mas o que ele tinha tomado, na verdade, era um composto industrial feito para limpar tanques de peixe, limpar aquário, que tinha fosfato de hidroxicloroquina. Então, se omite muito nas manchetes, o que você vai verificar na matéria inteira, que a maior parte das pessoas não vê o que tem. Então, existe sim uma má vontade, existe uma desinformação, o que, de novo, não justifica essa instabilidade que o presidente gera muitas vezes com essas falas. Tiago? Entendo a posição da Renata, uma posição ponderada. Eu não acredito que a imprensa, e eu pego o gancho do que a Renata mesmo disse. Não acredito que a imprensa haja dolosamente, ou seja, com a intenção de prejudicar o presidente. Acredito sim que existem linhas editoriais, que a imprensa tem o direito de discutir se a política é certa ou errada, a adoção, os atos de um presidente da República. Agora, me causa bastante preocupação que a imprensa seja atacada. Esse é um sintoma. A Renata haverá de concordar comigo porque ela é uma democrata. O ataque deliberado e sempre à imprensa, com crase, dirigido à imprensa, é sempre um problema muito grave e um sintoma ruim de tempos ruins. Então, eu tenho problemas com esse ataque, eu tenho esse problema com o discurso das redes sociais. Nós temos sim um problema, já dizia Humberto Eco, até de forma exagerada, que as redes sociais teriam dado voz a, não gosto da expressão, milhões de imbecis. Ninguém é um imbecil, acho que todo mundo faz parte do debate, todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer que o país progrida, mas nós temos sim nas redes sociais um problema do jogo de futebol. Acho que pararam os jogos de futebol, então agora tudo virou Fla-Flu, tudo virou São Paulo e Corinthians. Então, da mesma coisa que se acusa a imprensa, as redes sociais também estão nessa polarização. Isso é muito ruim para o país. A informação deve chegar pela imprensa. Não acredito que exista um jornalista que tenha voz ao público que não seja uma pessoa bem intencionada. Não acredito que haja um mal-estar com o governo. O presidente da República, antes mesmo de ser presidente, já tinha os problemas com a imprensa. Houve sempre esses ataques. Renata? Eu discordo veementemente disso, não da questão da democracia, obviamente, e nem de atacar a imprensa. Eu acho que a imprensa é necessária, uma imprensa livre é muito importante no jogo democrático, porém, ela não deve ser pautada necessariamente pela mídia tradicional. Isso é uma mudança de patamar. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos, isso aconteceu no Brasil da mesma maneira. A própria mídia tradicional foi incapaz de verificar o que estava acontecendo nas ruas, porque começou a fazer torcida organizada em vez de fazer jornalismo. Boa parte, eu não estou querendo generalizar, porque tem muitos bons jornalistas, sim, inclusive nessa emissora. Porém, a questão é que a mídia, de forma geral, foi descredibilizada até pelas próprias análises e decisões, não decisões, mas análises e previsões erradas. Erraram que o Trump iria ganhar, erraram que o Bolsonaro iria ganhar. E por quê? Porque deixaram de ouvir as ruas. Então, eu acho que as redes sociais são um termômetro muito diferenciado
que não exclui a importância da imprensa tradicional, porém ela é necessária. E na minha opinião, Tiago, eu acho que quando você coloca que a opinião ou a notícia tem que vir necessariamente da imprensa e não da rede social, eu acho que a gente justamente tira o fator democrático das manifestações espontâneas das pessoas. O que, Renata, obviamente... a democracia não está, e esse é o equívoco, me parece, do seu argumento. A democracia não está nas redes sociais. Ela é um instrumento, sim, e ela é inclusive um instrumento de aglomerações. Isso é muito importante, concordo contigo nesse aspecto. A questão é, não existe só a rede social, porque não são todos os brasileiros, e sequer a maioria dos brasileiros está nas redes sociais de forma ativa. O que eu falo sobre a imprensa é a segurança de profissionais nos dando a informação. Esse é o grande problema que nós temos hoje. Mas então, da mesma forma como existem muitos estudos, você está certa nesse aspecto, sobre existirem muitos estudos sobre as medicações, sobre as novas drogas, sobre as possíveis vacinas. Sim, esses estudos existem, é claro, mas existe uma orientação de segurança. A OMS nos é, nesse momento, uma segurança, porque eles são técnicos. Da mesma forma que a imprensa nos dá segurança. É a discussão sobre opinião e fatos. É justamente aí que eu discordo. Eu acho que, assim, logicamente que é importante, eu não estou tirando a importância da imprensa tradicional e nem querendo que ela seja substituída totalmente pela rede social, apenas pontuando uma situação em que a gente vê a mídia tradicional perdendo força pela própria falta de competência em muitos casos. A própria Renata, OMS... quem que você acha? Só para terminar aqui, Thiago, perdão. a própria OMS, quando a gente fala de segurança, né, em relação às declarações que eles fazem, eles demoraram muito para tomar atitudes corretas. Aliás, isso até traz na minha cabeça agora a questão da China, que foi um país que demorou absurdamente para tomar alguma decisão em relação ao que isso poderia causar, suprimiu informações, prendeu médicos e a OMS, vendo isso acontecer, demorou absurdamente até tomar decisões, o que poderia, obviamente, que eu aqui estou fazendo uma previsão, estou assumindo, né, uma coisa que não aconteceu, então eu estou assumindo, mas poderia ter sido um desfecho diferente. Então, quando eu falo de democratização da informação, muitas vezes as pessoas deixam de assistir a televisão porque veem que aquilo está sendo manipulado ou distorcido ou levado para algum lugar, principalmente na questão da torcida e da militância. E isso eu acho que foi muito bem... Desculpa, Gotino, só para terminar, isso foi muito bem delimitado com as eleições de Trump e Bolsonaro. Deixa eu só fazer uma colocação. Pelas regras do debate, tudo isso que está acontecendo é totalmente permitido. Não pode ter a interferência nos argumentos iniciais e também nos argumentos finais, nas considerações finais. Essa conversa entre vocês, ela é extremamente permitida, faz parte do debate que a gente está trazendo da nossa CNN nos Estados Unidos, que é um quadro de grande sucesso lá, para realmente trazer opiniões diferentes do mesmo assunto, visões diferentes do mesmo tema. Eu vou chamar agora a nossa repórter, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele voltou a defender o isolamento social. Nós vamos até Brasília com a repórter Juliana Lopes, que tem informações sobre essa divergência de pensamento. O ministro da Saúde deixou claro mais uma vez que é técnico, que é a favor do isolamento nesse momento de luta contra o coronavírus. Não é isso, Juliana? Isso mesmo, Gotino. Em coletiva de imprensa aqui no Palácio do Planalto e diante de outras autoridades do governo, o ministro da Saúde afirmou que é mesmo o distanciamento o principal caminho para conter o avanço da pandemia aqui no Brasil. Nós vamos ouvir agora o que disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Ministério da Saúde mantém o seu posicionamento sempre científico, sempre técnico, procurando mostrar para todos, sem distinção, qual o porquê, qual é a razão de termos esse posicionamento técnico, científico e por que estamos assim. Muito bem. Se uma pessoa pretende dar ouvidos somente ao que diz o governo federal, aí o dilema. Quem ela deve ouvir? O presidente da República, líder deste governo federal, ou o ministro da Saúde, que é a autoridade máxima no assunto dentro deste governo federal? Um pede a retomada do trabalho, o outro defende o máximo grau de distanciamento. E aí, como é que fica esta situação? Começo com você, Tiago Anastácio. Eu diria uma questão super simples. Eu pergunto para os telespectadores, para você e para a Renata também. Se vocês
estiverem doentes ou estiverem em risco, estiverem tendo atitudes no seu dia a dia em que vocês podem ficar doentes. Vocês vão ouvir um político ex-militar ou vocês vão ouvir um médico? É só isso. Renata? Bom, eu acho que numa situação dessa, teoricamente, a gente deveria ouvir os dois, o médico e o político, não pelo fato de ser militar ou simplesmente pelo fato dele ser presidente da República. Porém, obviamente que a decisão técnica e a fala técnica do ministro Mandetta tem um peso muito grande. Mas eu acho que não dá para a gente desconsiderar, não o fato de voltar a trabalhar agora e todo mundo sair na rua, nada disso, mas considerar e discutir, eu acho que isso é muito importante, a discussão, o debate saudável a respeito das nossas opções. Então, como mesmo o diretor da OMS falou ontem, ele vindo de um país da África que sabe das condições de países pobres, que não tem saúde fiscal, a gente não tem saúde fiscal justamente por conta de irresponsabilidades dos governos anteriores e num momento como esse, que liberais inclusive defendem a atuação do Estado numa questão excepcional que é uma pandemia, um estado de calamidade pública, a gente tem as armas muito limitadas. Então o que o Bolsonaro está dizendo é o seguinte, olha, ele poderia falar de uma maneira melhor, concordo, mas ele está falando o seguinte, a gente não pode ficar em um isolamento durante muito tempo, porque as pessoas, não é que elas irão, elas já estão sentindo nesse momento problemas, já estão sentindo falta de remédio, já estão com fome, já estão sendo despedidas. E o ministro Paulo Guedes, que também é um técnico muito bom, que eu admiro bastante, fez uma série de medidas, divulgou uma série de medidas essa semana, que são muito coesas e bastante responsáveis, mas elas têm prazo de validade. O governo não tem como não existe dinheiro infinito para sustentar todas as pessoas. Então, o que eu proponho, o que eu acho que deve ser proposto à sociedade brasileira, é um debate saudável a respeito disso. Não é porque as pessoas que estão dizendo que é preciso trabalhar que elas querem que as pessoas morram e não é que as pessoas que querem ficar em casa em isolamento elas querem que as pessoas morram de fome. Então a gente precisa acabar também um pouquinho com essa dicotomia, esse pensamento binário de que todo mundo está um contra o outro. Na verdade não é assim, a gente está numa situação muito delicada, uma situação praticamente de guerra. Tiago, você agora? Eu concordo em partes com a Renata e me causa uma preocupação os argumentos dela, porque essa dicotomia, esse fla-flu que existe hoje, ele é absolutamente saudável se nós discutirmos. Se ela é economista, eu advogado, você, Gotini, jornalista, os telespectadores. O problema é que nós não estamos falando de uma dicotomia da cidadania, onde nós podemos sim optar em ouvir o Bolsonaro. Não me parece inteligente ouvir alguém que não sabe se expressar e que não é técnico no assunto. Mas é óbvio que existem todas as liberdades. Nós vivemos num regime democrático e que ele permaneça assim. Agora, existe uma questão muito grave aí, porque o ponto não é nós discutirmos, até mesmo nas redes sociais, desde que haja respeito e hajam argumentos. O ponto é, o Executivo Nacional está batendo cabeça. O presidente Jair Bolsonaro fala uma coisa, o ministro da Saúde fala outra. O que acontece? O ministro da Saúde é um assessor. O ministro, ele é, vamos chamar assim, um assessor do presidente. E ele é o especialista no assunto. Ele tem a liberdade, e foi dada a liberdade para ele, para vir a público e falar. Não saiam de casa, o vírus é grave. O presidente da República vem e fala o contrário. Nós estamos com um problema lá, não entre nós. O debate aqui é saudável. Então não é aqui, temos sim que debater, existem muitas formas de pensar o mundo. A questão é o recado que está sendo dado. Alguém sabe, por exemplo, Renata, você vai respeitar a quarentena ou não? Eu estou tentando na medida do possível. Estou vindo trabalhar, tenho meu escritório, creio que você continue trabalhando. Trabalhando, né? de casa. Trabalha de casa, ou seja, nós estamos respeitando o isolamento. Nós pensamos, talvez, de forma até diferente, mas nós sabemos que existe um risco. Ou seja, nós estamos agindo de acordo com as orientações do ministro da Saúde. É óbvio que nós temos um problema, e esse problema deve ser, sim, remediado pelo governo federal. E aqui não importa, porque os liberais também concordam que esse é o momento de intervenção de Estado, porque existe uma pandemia. Então, o que acontece? Não pode faltar alimentos, não pode faltar insumos. Agora, o presidente da República decretou uma medida provisória, lançou uma medida provisória, tempos atrás,
afirmando uma perda de direitos trabalhistas. Agora, esses R$600 que sairá do Legislativo, nasceu do Legislativo, a casa que deveria ser do povo. Ou seja, há um esforço, sim, há um esforço do ministro Paulo Guedes. Há sim um esforço do ministro Mandetta. A questão é, o presidente da República parece que não está respeitando sequer aqueles que o abastecem. Não, eu acredito que o presidente, como eu já falei antes, e isso é uma coisa geral do governo, tem um problema de comunicação, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a minha maior crítica do governo desde que ele existe e ele precisa corrigir isso. Renata, a comunicação com a gente... Não, a comunicação geral. A comunicação geral, entre eles também. Inclusive entre eles, eu acho que existe um problema de comunicação. Concordo com você. É sabido que o presidente faz muitas coisas de improviso, é uma coisa da natureza dele, e que até foi por isso que muita gente votou nele, porque enxergou ali na credibilidade de um ser humano e não de uma pessoa, de um robô. Porém, eu acho que ele sim tem que vestir um terno de presidente, de chefe de Estado e tomar as decisões ou falar ao público de maneira firme e coesa. Porém, isso não exclui o fato dessa discussão ser muito válida e quando ele traz, ele fez aquele pronunciamento que foi muito polêmico e no dia seguinte ele fez uma entrevista que foi muito melhor, já falando sobre as questões de isolamento social, que isso é muito, muito complexo. Por quê? Nós dois temos, como você deu o exemplo, a possibilidade de ficar em casa, sim, de fazer home office, de sair o menos possível. Então a gente tem essa possibilidade, mas a realidade da maioria da população brasileira não é essa. Então como eu não sou técnica, não sou infectologista, não sou médica, etc., eu sou apenas economista. O que eu enxergo aqui é que realmente existe uma situação delicada que não existe resposta pronta. A gente não tem como saber 100%, porque é uma situação sem precedentes, é uma crise sem precedentes na história moderna. O próprio Trump já foi e voltou algumas vezes nas decisões que ele tomou, como agora ele pediu o isolamento até dia 30 de abril, de uma maneira mais dura, digamos assim, e a gente não sabe qual é como que a gente deve se posicionar 100%. Não existe, até mesmo como eu falei antes, as questões dos estudos científicos. A gente teve o Imperial College, por exemplo, primeiro falando de uma possibilidade de morte de 500 mil pessoas no Reino Unido e depois revisou a sua metodologia e foi para 20 mil. A gente tem pesquisadores em Stanford e pesquisadores em Yale falando que a maior parte das pessoas já deve ter sido infectada, mas são assintomáticas, portanto, um isolamento um confinamento de longo prazo não funcionaria. Em quem a gente acredita? São todos cientistas muito renomados, então é muito complicado de fazer tomar qualquer decisão nesse momento e é por isso que eu falo que a comunicação tem que ser mais firme, mais coesa, porque não existe resposta certa, mas o governo precisa dar mais segurança. Muito bem. Renata Barreto, Tiago Anastácio, nossos debatedores, inclusive quero agradecer a presença dos dois aqui. A gente sabe que jornalismo é um serviço essencial e a gente agradece que vocês vieram para esse debate, para essa discussão e as pessoas em casa formalizando aí, formando uma opinião sobre o tema. Eu queria agora partir para os argumentos finais. Vou começar com você, doutor Tiago Anastácio. O seu argumento final, 2 minutos para você, por favor. Oi, Gotini, obrigado. Gostaria de parabenizar a Renata. Renata, um grande prazer debater com você. Nós talvez tenhamos visões de mundo diferentes, visões políticas diferentes, mas esse é um debate saudável. E é até gostoso debater dentro de uma tranquilidade, dentro de uma qualidade como a que nós hoje, creio, tenhamos conseguido. Renata, e eu falo diretamente para você, eu acredito sim que nós devemos ainda ter Estado. Acredito sim que nós devemos ter preocupações elementares, como saúde e educação. Nisso, em países como o nosso, de terceiro mundo, ou países em progressão, nós precisamos ainda de Estado. Mas o Estado, ele, por si só, não é um fim em si mesmo. O Estado, ele precisa do quê? De instrumentos garantidores. A imprensa é ainda fundamental e será sempre fundamental. Eu não iria te perguntar, até passou pela minha cabeça te perguntar, sobre quais setores da imprensa você falava sobre o mal-estar e a tentativa de criar mal-estar com o governo. Mas isso não é interessante ao debate. O que é interessante aqui é colocar para você o respeito aos seus argumentos, que traz a linha econômica, que não pode ser deixada de lado. Concordo com você que existe um problema de comunicação no governo, não só para com o povo, mas um governo que está batendo cabeça dentro dele, internamente do governo. Eu estou muito preocupado com as informações que a imprensa trouxe na data de hoje. Eu creio que eles não tenham mentido sobre isso, que Sérgio Moro, Paulo Guedes e Mandetta estejam hoje
criando um núcleo dentro do governo para ir contra o presidente Jair Bolsonaro e a sua posição, se é baseada no Imperial College, se é de Stanford, que são instituições super respeitadas, que estão tentando entender, como nós estamos tentando entender, o que está acontecendo. Por isso, o problema que o OMS teve de agir rapidamente, eu acredito sim que nós devemos ouvir, todos estamos caminhando, lutando, e lutando até mesmo pela sobrevivência. Sobrevivência que passa pela necessidade econômica. Mas nós não podemos colocar em risco hoje... Ok. Não podemos, só terminando, Gotini, não podemos colocar em risco hoje, diante da incerteza, a saúde das pessoas. De resto, Renata, concordo contigo, foi um prazer debater com você, discordamos apenas nas orientações e em como agir neste momento. Dr. Tiago Anastácio, obrigado. Agora, o seu argumento final. Renata, por favor. Agradeço as palavras, Tiago, obrigada pela gentileza, pela educação do debate, isso é muito importante e é bacana que a CNN se propõe a fazer debates de maneira respeitosa, onde todo mundo pode falar da maneira que quiser, de uma maneira muito tranquila e espontânea. As minhas considerações finais basicamente ficam sobre o que eu falei praticamente todo esse debate. É muito importante que a gente leve em consideração todas as alternativas, nenhuma alternativa é totalmente descartada, nenhuma opção é 100% correta. A gente está num momento muito especial de pandemia mundial, uma crise sem precedentes, um problema muito sério que nunca foi enfrentado dessa maneira na história moderna. E se a gente ficar nessa dicotomia de novo de que ou a gente fica em casa 100% ou todo mundo vai trabalhar, realmente não vai haver consenso. Acredito sim que o governo precisa ajustar a comunicação entre si, ajustar a comunicação com os seus eleitores e também com as pessoas que não votaram que não votaram nesse governo, mas é importante pontuar bastante que a discussão, principalmente com a oposição, ela se tornou em grande parte um proselitismo em prol dessa oposição e não em prol do Brasil. E eu acho que a gente precisa fazer uma consideração, uma reflexão a respeito disso, até uma reflexão econômica de que se a gente poderia estar numa situação muito mais tranquila e muito mais confortável para dar assistência aos mais vulneráveis e às pessoas que estão perdendo o emprego nesse momento. Obrigada, Gotini, obrigada, CNN, pelo convite. Obrigado, Renata Barreto, que é economista. Dr. Tiago Anastácio, vi que ele não concordou ali. Esse debate poderia se estender aqui por mais tempo, mas infelizmente a gente tem que encerrar aqui essa nossa conversa, porque na sequência tem o live. Então eu agradeço mais uma vez os debatedores. A CNN é o canal do debate. A gente traz pessoas que têm visões diferentes, perspectivas diferentes, pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto. A gente traz o tema e você forma a sua opinião. Vai ser assim ao longo da vida, vai ser assim com a presença da CNN aí na sua casa, no seu trabalho.